Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e saudamos todos aqueles que nos acompanham aqui no canal Paz e Bem e também no canal da Universidade Livre Pampédia e da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje nós temos uma pessoa muitíssimo especial que tem uma história de vida muito bonita e muito rica, que nós vamos entrevistar aqui, que é a Moema Wieser, que é mestre em ciências sociais, educadora popular, muito envolvida com o movimento de mulheres, ambientalista e escritora. Seja bem-vinda, Moema, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Para mim é realmente uma honra e uma grande alegria de poder estar novamente nesse canal. Muito, muito obrigada. É uma honra para nós, já que você tem uma história de vida belíssima, tem muito a compartilhar conosco. E, aliás, vamos começar com isso, né? Conte um pouco da nossa história, como você chegou a se tornar essa pessoa que participou desse projeto, que nós vamos falar mais adiante, de um livro que saiu o ano passado, né? Foi editado ano passado, que é Abya Yala, né? E nós vamos falar o que é isso. Mas primeiro conte a sua história para a gente. Resumindo, são 8 décadas, né? Sim, eu tenho 83 anos, eu moro aqui no oeste do Paraná, em Toledo, mais ou menos perto da Foz do Iguaçu, né? Na fronteira entre Brasil e Argentina e Paraguai. Nasci em Caxias do Sul, né? Sou descendente de italianos. Minha bisavó veio da Itália no momento que havia muito problema, muita epidemia, muita pobreza no campo, e recomeçaram completamente aqui como imigrantes no Sul. E em 48 minha família veio para cá. E bom, eu fui normalista, né? Era o must para as meninas naquele tempo, né? Minha mãe também foi obrigada a fazer. Ela queria fazer faculdade, não pôde. Então, e depois fiz faculdade, mas fiz faculdade de música, né? Por conta de muitas coisas que foram acontecendo. Antes eu participei de uma comunidade religiosa, né? Que estava em 14 países e ajudei muito quando teve o processo todo do adornamento, né? No contexto do Concílio Vaticano II. E quando eu voltei, porque eu fiquei um bom tempo lá na Europa por conta desse trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar no Nordeste e a chance de estar com grupos ligados, né, a Dom Helder Câmara e também Paulo Freire. Então, aprendi muito e foi aí que me tornei uma educadora popular, trabalhando principalmente, né, com comunidades de base, né, que tinham toda essa inspiração da teologia da libertação. E, bom, mas aí era lá nos anos 60, e depois dos 64, né? E nós trabalhávamos com comunidades ali do interior de Bahia, Pernambuco e Maranhão. E por conta do trabalho que nós fazíamos e tentávamos, né, manter esse espírito do que tinha sido o movimento de educação de base, né, me catalogaram como informante internacional de Paulo Freire. Não sei como a polícia chegou a essa honra que me deram até, né? Só sei que não tinha nada a ver, mas nós trabalhávamos muito com grupos populares, né? E aí eu tive... Foi considerada subversiva. Foi. E a gente trabalhava com as igrejas, com bispos, mas sabe como é que é, sobretudo no Nordeste. Então, foi assim que eu tive que sair do país e fiquei no exílio 7 anos, né? Eu sempre digo que qualquer moeda tem 2 faces, né? Então, o exílio foi difícil para mim, né? Deixei de ver a família, as pessoas amigas, o pessoal com quem eu trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, o exílio, para mim, foi um momento muito forte também, de muita riqueza, né? Eu tive a oportunidade de encontrar
pistas dentro do que eu tinha aprendido em educação popular e que me levaram também a buscar outros horizontes, né? Quando nós estivemos no México, né? Não sei se vocês lembram, mas o México era o tempo de Luiz Echeverría ainda. Ele era tipo o paraíso dos exilados, porque ele recebia todos, né? Então foi lá que eu conheci Montonegros, Tupamaros, o MIR boliviano, todo esse pessoal dos vários partidos de esquerda, né? E gente que tinha sido, inclusive, vários tinham sido presos depois que saíram, iam para lá. Aprendi muito sobre a América Latina no contato com esse pessoal todo que estava lá, né? E aconteceu uma coisa importante enquanto estávamos morando no México, né? E ali aconteceu a primeira conferência das Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz. E eu estava frequentando o comitê de apoio à Bolívia, o comitê de solidariedade com Bolívia, porque o meu marido, ele é nascido no Canadá, mas como ele tinha morado 17 anos na Bolívia, né, ele tinha se nacionalizado boliviano também. E tinha escrito gramática, gramática aimara, foi um trabalho muito grande que ele fez lá, e escreveu também sobre Tupac Katari e a Revolução Camponesa. Então, a gente frequentava esse comitê e aconteceu que chegou eu não fui na conferência oficial, estava na tribuna paralela, né? E nessa tribuna apareceu uma senhora da Bolívia, né, de lá de dentro da Bolívia, de um acampamento das Minas de Estranho, e eu fiquei muito impressionada de ver, né, naquela tribuna paralela, uma pessoa que apenas tinha assim chegado a frequentar a escola primária até o 4º ano, né? Como ela se pronunciava frente a qualquer um dos assuntos que apareciam lá na tribuna. E aí, quando terminou, nós também tivemos uma outra reunião dos bolivianos, né, para saber o que estava acontecendo dentro da Bolívia, né? E foi a primeira vez que eu ouvi alguém de dentro vir e contar o que estava acontecendo. Era o tempo da ditadura de Banzer, né? E daí, quando acabou a tribuna, um dia a gente teve uma reunião e eu perguntei para ela: você não gostaria de dar seu depoimento, assim, que a gente fizesse um caderno, alguma coisa, para poder também divulgar entre pessoas que vivem situações parecidas, né? E aí ela disse: puxa, você já é a 4ª pessoa que me pede isso. Ela disse: eu não queria fazer negócio da minha vida. Eu disse: não, o que eu queria era ver se a gente podia fazer um trabalho que pudesse ser espalhado, né, assim, junto a pessoas que muitas vezes vivem situações bem parecidas, mas não tiveram essa oportunidade de ter consciência de classe que você tem, né? Porque ela fazia assim, interpretava e falava o que eu sabia, né? E então eu me ofereci também já na tribuna, disse: olha, eu falo 5 idiomas, se você quer, quando você está dando entrevista, né, eu posso falar, né, de espanhol, inglês, francês, português, italiano. Assim foi acompanhando, né? E aí ela aceitou, e daí nós começamos, né, no dia seguinte, né, ela só escreveu meia paginazinha dizendo: eu quero falar, mas eu quero falar do meu povo, não é um assunto pessoal. E aí a gente acabou, né, juntas, eu fiquei entrevistando durante 3 meses, daí datilografei numa maquininha Olivetti 46. Eu já tive uma também. E um gravadorzinho pequenininho assim, sabe? Cada cassete era uma cassete. Eu fiz jornalismo ainda com máquina de escrever. Então, e daí foi transcrição dessas, né? E, nossa, eu estava com mais de 1000 páginas, né? Aí comecei a fazer todo o trabalho, né, de corta, recorta e pensar qual era a linha, né, de reflexão que podia dar a partir de tanta coisa. Eu, como boa discípula de Paulo Freire, né, pensei que uma forma seria de trazer a reflexão sobre a ação, né?
Então, para cada depoimento que ela dava, por exemplo, dizendo, né, o que ela tinha estudado e o que não tinha podido estudar, aí agreguei o que ela tinha dito lá numa palestra de universidade sobre o que ela achava a respeito dos que tinham oportunidade de chegar à universidade, que não se separassem tanto do povo, mas que devolvessem para o povo tudo aquilo que aprendiam com eles, coisas assim. E assim foi. Quando eu terminei de redigir, eu disse, pô, eu preciso ter certeza de que tudo que eu escrevi, ela se reconhece, né? Então, eu estava naquele momento já, tinha saído do México, nós estávamos lá no Caribe, na República Dominicana, daí eu fui para a Bolívia, fiquei lá 10 dias, e ainda era tempo da ditadura, era toda uma confusão lá naquele acampamento. Aí nós ficamos lá 10 dias, ela com a menininha pequenininha ainda, na sacristia da igreja lá de siglo XX, e ficamos lá lendo tudo juntas, né? Completando uma que outra coisa que ela tinha esquecido, e foi assim que daí eu fui lá para o editor, mas já com tudo muito resumido, e ele disse, bom, se a senhora quiser que se venda bastante e um preço melhor, tem que diminuir as páginas. Daí foi assim até que deu para terminar. A gente teve muita sorte, né? Para mim como é que se chamou o livro? Como é que se chamou o livro? O livro se chama Se Me Deixam Falar. Essa é a foto dela, né? E saiu em 1976. E aqui no Brasil ele apareceu em 1978 para 79, quando estava começando a se abrir um pouco, né, para redemocratização, como a gente pensou que fosse mesmo, né, por mais tempo. E foi traduzido para 14 idiomas. Nossa, então, que beleza. foi muito Quer dizer, legal. você deu a voz, né, para uma mulher. Ela tinha voz, e eu acho que eu servi mais de alto-falante, porque realmente a voz dela é muito poderosa, né? Mas o que me deu muita alegria também é que aquele objetivo que eu tinha como educadora popular também se realizou, porque algumas pessoas, né, que quase não leem, né? Então, o livro também foi adaptado para cartilha, para programa de rádio, para teatro. Foi muito interessante. Aqui no Brasil fizeram um jornal-livro, né? Foi o pessoal da Nuepom, lá da PUC, né? E assim o pessoal distribuiu largamente, né? Assim, foi todo um acerto com a editora, que era do começo foi a Global. E eu disse, olha, nós não vamos tirar nada da comercialização, porque imagina o pessoal que estava lá no norte, né? Mas tinha gente trabalhando lá no que era para ser a Transamazônica, que estava com o livro na mão, e muitos sindicatos também, muitas associações. Então, eu me senti bem nesse sentido, né, de que o livro estava chegando onde devia chegar. E quando que você voltou ao Brasil? Que ano? Eu voltei no Brasil em 1980, né? Quando a gente mesmo quando houve anistia, né? Eu disse, agora eu tenho que voltar para o meu país, e foi muito, assim, diferente, porque depois desse livro, né, claro, o pessoal todo do movimento de mulheres, do movimento feminista, começou a me convidar para dar uma palestra aqui, para dar uma palestra ali, para eu dizer por que eu escrevi. Eu não sabia nada sobre feminismo, né? Então, 1975 marcou realmente uma nova etapa, porque eu vejo assim, né, essa inspiração, né, do Paulo Freire a partir da pedagogia do oprimido me levou realmente a abrir a cabeça, né, para vários grupos, né, que a gente naquele tempo não tinha essa facilidade de ver as várias formas de opressão, né? Inclusive a gente naquele tempo, os partidos políticos, os sindicatos, né? Quando eu voltei, que eu comecei a conversar sobre essa questão, né, de a gente fazer um trabalho sobre os direitos das mulheres, não venha dividir a classe trabalhadora, era a resposta que a gente recebia, né? Então, foi pouco a pouco, né, que a gente começou a perceber como as várias formas de opressão se cruzam se numa mesma conjugam, pessoa, se conjugam. na mesma pessoa, né? Se é negra, então é a questão da negritude, da classe social, da questão de gênero, e é tudo isso que a gente tem que aprender a trabalhar juntos, né? Se é uma pessoa muito jovem, se é uma pessoa já idosa, né? Hoje em dia a gente já evoluiu bastante, né? Apesar de hoje, né? Se a gente vai pensar
nas políticas públicas nacionais, está tudo... Nossa. Eu acho que não está enterrado, viu? Está só... Mas vai ter que voltar. Não, vai ter que voltar. A gente não pode perder a esperança, né? Não pode perder a esperança. Mas então, quando eu voltei para o Brasil, daí eu fiquei com muita vontade de continuar esse trabalho de educação popular, mas a partir da questão das mulheres, né? E comecei, né, foi uma coisa que idealizei, comecei a Rede Mulher de Educação, e nós fizemos muito trabalho de educação popular. O primeiro, onde eu estava, né, morando nas periferias de São Paulo, principalmente na Zona Leste e na Zona Sul, e depois também com mulheres trabalhadoras rurais, né? Foi assim uma coisa que foi se espalhando. Mas eu acho assim, foi até um privilégio, né? Numa dessas oficinas de educação popular e movimento de mulheres que nós fizemos, coincidiu com o começo da Assembleia Nacional Constituinte, e as mulheres, no final da oficina, disseram: mas a gente também quer participar na Constituição, né? Então, aí nós decidimos de sermos como uma espécie de um canal de intercâmbio, né? E recebíamos por correio, escrito à mão, várias intervenções, mandávamos também, não tinha nada assim desses instrumentos de agora, né? E era muito interessante, e quem morava em São Paulo nos chamava do telefone comunitário na calçada, na rua, e eu acho tão lindo que foi esse processo, sabe, porque, sei lá, tinha uma coisa tão forte que parece que nós não estamos tendo, que precisaria de dose dupla nesse momento tão triste que a gente está vivendo, né? Nossa, mas nós temos que nos encher de forças para começar de novo um processo de reconstrução. Dar a volta por cima, né? Porque é uma coisa, também a Constituição, a Assembleia Constituinte veio depois de um período bem difícil, né? Então, a gente não pode deixar, como dizia Paulo Freire, né? Não pode deixar de esperançar, né? Sim, esperar fazendo o que se pode para que a gente possa retomar o caminho, retomar a trilha e reinventar, né, o que é preciso, porque depois dessa pandemia, muita coisa que a gente sabia já também não vale mais. Tem que ser reinventado, né? Sem dúvida. Então, foi assim. E agora nós temos um problema, entre tantos problemas urgentíssimos que nós temos, que são inúmeros, né? Nós temos aí a crise do aquecimento global, a crise climática, que é urgentíssima, né? Já passou da hora, né? Então, depois desse envolvimento no movimento de mulheres, então foi o que eu tive, assim, como um novo chamado, se você pode falar assim, né? E comecei a trabalhar bastante, militar bastante no movimento ambientalista, mas a partir da educação popular. E foi uma coisa muito linda o que aconteceu na Rio 92, que a gente conseguiu juntar, né, o movimento de educação popular com o movimento ambientalista, inclusive junto com a Carta da Terra, né, eu tive muito envolvida no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. E foi uma coisa muito linda, porque nós conseguimos fazer um trabalho de pesquisa participante, né, com gente de 9 regiões do mundo, né, que além dos 5 continentes, tinha o Caribe, tinha o Pacífico, a região árabe, e a gente fez a mesma coisa que fez na Constituinte, né, de tudo que nós recebemos em vários idiomas, a gente, até alguns que tinha que buscar amigos que sabiam falar árabe, por exemplo, né, russo, a gente não chegava na nossa equipe até ali. Mas teve uma senhora lá de uma universidade de Madrid que disse: esse tratado foi um divisor de águas na educação ambiental, porque tinha muito isso, né? Quem era popular, social e quem era ambientalista. E a gente percebeu que tudo que nós temos são problemas socioambientais, né? E tudo isso tem nos levado a progredir bastante, né? Mas agora, com a situação que a gente está vivendo, a gente percebe que demora muito para botar em prática aquilo que já se sabe, né? Porque quando a gente começa a ler o que a gente já tem, parece que tudo já foi dito, só falta aquela decisão, vamos fazer o que precisa, né? E nesse ponto... Se você pensar em termos, por exemplo,
da mensagem de Jesus, né? Faz 2000 anos que se a gente tivesse seguido essa mensagem, o mundo já estaria bem melhor, e a gente não segue. Aliás, em nome dele, se faz tudo ao contrário. Ao contrário, exatamente, né? Então, agora, essa questão das mudanças climáticas, né, está assim no topo, e a gente sabe, né, que dentro do sistema capitalista, do jeito que está hoje, né, com esse comando das corporações até sobre os Estados-nação, esse comando das corporações até sobre as Nações Unidas, né, é isso que tem que mudar, porque senão não vai mudar, né? Não e vai. a gente, pela primeira vez, fica claro também que não dá mais para estar falando só da eliminação das espécies animais e vegetais. A nossa espécie também já está para acabar, se a gente não mudar, né? Então, eu acho que isso, assim, é uma coisa que eu diria. Eu estou fazendo o que eu posso com grupos que conheço, né? Tem muitos Todos grupos. nós, né? A gente faz o que pode. Mas Mas se eu digo sente assim, impotente, né? e também eu digo, tem as limitações também que a idade traz, a aposentadoria traz, né? Então, a gente vai militando como pode nesse tempo de pandemia, né? Muito através disso que nós estamos fazendo, né? Se ajudando, se divulgando tudo que é bom, né? E que é possível. E também eu assim, tenho feito bastante coisa para apoiar as novas gerações que vão ter que enfrentar coisas até mais difíceis, eu acho, em certo sentido, do que a gente teve enfrentando até agora, né? Então, nesse sentido, também participo de algumas redes globais, né? Uma delas que é ligada à Rede Ecumênica da Água, que é do Conselho Mundial de Igrejas. Aqui no Brasil, a gente tem a Rede Ecumênica da Água Brasil, a REDA, né? E a gente está agora, assim, começando um trabalho que a gente quer que tenha algum significado, né? No próximo Fórum Mundial da Água, que vai acontecer no Senegal, em Dakar, em abril, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que seja mais um documento, né? Então, tem toda uma vontade de fazer esse trabalho com a participação de comunidades, né? E a outra iniciativa na qual eu também estou envolvida se chama Multiconvergência de Redes Globais, porque tem muitas redes globais, mas parece que a gente chegou num momento em que quem está numa rede global da segurança alimentar, por exemplo, ou relacionada com a questão da água, ou relacionada com a questão das mudanças climáticas, a gente vai precisar de se encontrar num grande movimento da sociedade civil que seja realmente uma manifestação global, né, da sociedade civil, que sabe que um outro mundo é possível, né? E já a gente precisa interagir entre os vários movimentos, né? Muito bom. E a última coisa que eu fiz, então, também dentro desse momento agora que eu expliquei para vocês, né? Depois eu escrevi várias coisas assim, fiz muito kit pedagógico, sabe, com vídeos, áudios, cartilhas, assim, está tudo espalhado, né? Mas assim, tive a oportunidade de participar tanto na questão do movimento de mulheres de gênero, né, como também na questão ambiental, também em políticas públicas. Eu adorava dizer, alinhando-nos às políticas públicas. Então, hoje não dá mais. Agora a gente tem que falar contrariando as políticas públicas. Exatamente. Então, assim, nesses últimos anos, né, foi uma iniciativa de meu marido, Marcelo Grondin. Ele foi dar uma palestra, eu acho que era sobre Bolívia, e ele lendo alguns livros, né, teve onde tinha essa afirmação, acho que era de David Stannard, né, um americano que há mais de 20 anos estuda a questão indígena nas Américas, né, e ele disse, né, que estava perto de 90 milhões de índios que tinham sido exterminados. E o Marcelo disse, não pode acontecer, não pode ser. Aí começou a pesquisar, né? E de repente nós tínhamos um arquivo inteiro cheio de tudo que ele foi encontrando, né? Em tudo que era lugar.
E ele disse, não, nós temos que dizer alguma coisa, nós temos que fazer, e começou, né, a trabalhar sobre o genocídio. Como ele é antropólogo, doutor em antropologia social, né, ele tinha vários livros, e como nós vivemos em vários lugares da América, né, lá no Caribe, a gente esteve na República Dominicana e no Haiti, lá no México, ele tinha vivido na Bolívia, nós estamos no Brasil, ele é do norte do Canadá. A gente escolheu essas 5 regiões para aprofundar um pouco mais, né? E ele tinha livros, então, tudo isso desses vários lugares, nós tínhamos bibliografia, né? E também ele tinha livros de gente que foi testemunha do começo, né? Tem aquela história das Índias, de Bartolomé de las Casas, né? Casas, é. Então, foi o primeiro, né? Bartolomé de las Casas foi o primeiro que denunciou exato. genocídio Então, indígena. só de ler Bartolomé de las Casas já dava uma canseira e uma tristeza de não querer continuar, mas aí era realmente o convite para ver o que foi feito depois, né? Então, do Caribe... Foi muito pior. Depois do que foi feito, depois foi muito pior ainda. Sim, porque era muito mais gente também, né? Então, do Caribe foi para o México e América Central, do México para os Andes. Como era muito, nós pegamos só 3 países, que hoje está tudo em países, né? Andes centrais, que é o Equador, a Bolívia e Peru. Aí depois o Brasil, né? Onde o genocídio não acabou, e não. Os Estados Unidos, que foi a pior, porque inclusive se diz, está no livro isso também, se diz muito, né, de que Hitler se inspirou do que foi o extermínio nos Estados Unidos para o que ele fez com o nazismo, né? Então ficamos nisso durante 4 anos. E aí vocês publicaram esse livro que eu já li ontem, não li inteiro ainda, mas que me deixou mal, eu passei mal ontem de ler, porque realmente é tão triste, né? Que é o Abya Yala, não é? Sim. Explica para a gente, explica para o público o que é Abya Yala. Olha só. Então, Abya Yala é um grande sinal de esperança, nesse sentido do esperançar do Paulo Freire, porque Abya Yala é exatamente assim, o que emerge depois de tudo isso que está aqui, né? Depois do genocídio, no caso dessas 5 regiões, de mais de 70 milhões. Olha que qualquer pessoa, né, minimamente informada, quando fala em genocídio, já lembra o Holocausto dos Judeus. Que foi 6 milhões. 6 milhões. Claro que a gente não quer nem 1 milhão, nem nada de genocídio, né? Mas, claro, para dizer, mas como é possível que 70 milhões não se saiba o que aconteceu, né? E daí, mas dentro de tudo isso, como foi a resistência, né? Porque é muito forte isso, né? Os espanhóis, né, os portugueses, os ingleses tinham outro tipo de armas muito mais fortes, né? Tanto assim que muitos indígenas, né, que não tinham esse espírito guerreiro, inclusive entrevistei uma vez um que está lá em São Gabriel da Cachoeira. Ele disse: nossos pais, eles decidiram de ir fugindo. Eles eram lá onde é hoje o Rio de Janeiro. Isso a gente sabe pela história que nos contam. Aí eles iam fugindo, mas eles fugiam e os outros iam atrás. Aí eles fugiam de novo, até ficar em São Miguel da Cachoeira. É um negócio forte isso, né? Então, muitos assim decidiam pela fuga, outros se defendiam como podiam, com lanças, coisas assim, né? E outros resistindo, sobretudo às guerras lá nos Estados Unidos. Então, foi um extermínio, assim, do Atlântico ao Pacífico, né? Porque era para arrasar mesmo, né? Então, não, e outros que eu também vi no livro, que isso eu não sabia, né? Alguns grupos se suicidavam, né, coletivamente. Também, porque o Bartolomé de las Casas já contou isso, né? As mulheres ficavam tão assustadas de ver, né, que elas iam ser estupradas e os filhos iam ser mortos, né? Tem coisas tão incríveis. Eu lembro que tem até um depoimento de uma pessoa que viveu, que trabalhou com indígenas daqui do Brasil, né? Que disse que uma vez um dos bandeirantes perguntou: você não tem algum índio para eu dar de comer para o meu cachorro? É louco, sabe? É uma coisa tão louca que a gente pode dizer, não está inventado, não está escrito nos anais, né? Então, essa resistência dos indígenas é algo realmente muito incrível, porque também
A matança não se dava só assim na base da espada, né? Era a questão da fogueira, teve muitas epidemias provocadas também, né? Então, muitos morreram assim, né? Em vários lugares foi igual. E alguns países, né, como no México e na Bolívia, teve muito problema de escravidão nas minas. Eu digo assim, um dos livros que trata com mais força desse assunto da escravidão através da mineração é o livro de Eduardo Galeano, né, As Veias Abertas da América Latina. Um clássico, né? Até, né? O Ailton Krenak, que nos deu a honra de fazer o prefácio do nosso livro, né, ele compara, né, em algumas coisas esse nosso trabalho com esse do Eduardo Galeano, né, com a diferença de que a gente pegou todo o continente, né? Sim. Então, foram... Agora, o triste de tudo isso, o mais triste de tudo isso, é que no Brasil nós continuamos o extermínio dos indígenas agora, no século XXI, em 2021, né? Nós continuamos. Exatamente, né? É uma coisa assim... Quando a gente pensa, né, tem coisas tão óbvias com relação a tudo que se está discutindo a demarcação de terras, né? É uma questão de juízo até, sabe, de bom senso. Como é que isso chega lá no Supremo Tribunal Federal e pede vista e a gente só está torcendo para que não haja um retrocesso ainda maior, né? Mas o que a gente poderia fazer mais para estar apoiando essa causa? Porque não é brincadeira, né? 6.000 indígenas de mais de 100 nações que estiveram lá. Depois as mulheres também fizeram a segunda marcha nacional das mulheres indígenas. É uma questão assim de uma cultura colonialista que ainda está penetrando as nossas instituições. As instituições são feitas de pessoas, né? Então está falando assim, gente cultura colonialista, cultura patriarcal e cultura racista, né? São essas três coisas que se unem e se conjugam. Exatamente. O Maurício quer fazer Mas, pergunta. Moema, claro que essa história toda, sim, essa invisibilidade da história, as dimensões desse massacre, a persistência dessas visões anti-povos originários até hoje na sociedade, tudo isso a gente está claro, né? A gente vê todo dia, só liga a televisão que a gente vê, mas ao mesmo tempo, e é isso que você fala também no livro, a questão da resistência, quer dizer, são séculos e séculos, e essas vozes, apesar de terem sido praticamente dizimadas, de terem sido totalmente invisibilizadas, de serem vistas de forma super caricatural na sociedade, elas estão ainda falando, e ainda estão falando, não só, estão propondo um outro mundo, que é mais do que só falar, quer dizer, elas não estão reclamando, elas estão falando assim, olha, esse mundo, vocês brancos estão loucos, vocês vão morrer todo mundo desse jeito. Para viver em harmonia com a Terra, a que você atribui? Porque eu acho que é poderosíssimo. Por que esse discurso não morreu? Por que essas vozes não foram completamente silenciadas e apagadas? Da onde vem essa força dessas vozes? Porque é impressionante. Eu não sei de outro caso tão forte assim. Então, tem muitas coisas, mas eu vejo assim, primeiro eu acho, né, que tem toda essa questão tão forte da espiritualidade indígena mesmo, né? E toda uma concepção do mundo bem diferente, né, que eles depois expressam nessa filosofia do bem viver, que não é uma palavra bonita, que não é uma coisa cerebral, é um jeito de ser, né? Então, essa questão, por exemplo, de considerar a terra como mãe, a Pachamama, né? Isso muda totalmente aquilo que é o que nós acabamos chamando de modernidade, né? Que realmente é um caminho para o túmulo da humanidade, né? Mas, assim, se você tem a mãe terra como sua mãe, então você respeita e você cuida dela, né? Eu lembro uma vez de uma palestra de uma venezuelana, ela dizia, cada vez que a gente vai atravessar um rio, a gente põe a mão na água e pede licença, né? Tem todo um ritual assim que
às vezes as pessoas acham assim ridículo ou estranho, mas não é. É um jeito realmente de ser e de viver, né? Toda essa questão também, por exemplo, das minas, né? Eu lembro que lá na Bolívia, né, entrando assim no socavão, tem uma imagem do tio, né? Porque para eles a questão de entrar dentro da terra também tem um outro significado. E eles pedem licença, eles pedem desculpas e dão cigarro, dão cachaça, coisa assim, porque para eles a questão de ir hurgar em la tierra, como eles dizem, né? Não é uma coisa assim que naturalmente deveria ser do jeito que é a exploração da mineração no modo capitalista de pensar, né? Então eu vejo assim, não é por nada que hoje em dia, né, isso vem voltando, até porque a gente está vendo claramente que essa civilização na qual nós estamos colocados, ela está levando a gente à morte, né? Então, por exemplo, né, se a gente considera a terra como mãe, ela tem o direito, né? Ela tem o direito de estar com a sua água limpa, ela tem o direito de se reciclar, né? Ela tem o direito de ter um solo que seja fértil, ela tem o direito... É isso que é uma coisa que a gente teria que aprender e que a escola não ensinou. Agora, só uma coisa para assim, ilustrar um pouquinho, né? Aqui no Paraná, a gente teve uma seca, né, que foi assim uma das grandes secas, né, e está secando o Rio Paraná, está secando o Rio Paraguai, e isso tudo está relacionado com a falta dos rios voadores lá da Amazônia, né, que está sendo cada vez mais devastada, e sem a floresta isso aqui também não acontece. A gente está muito, sabe, assim, tão limitado a pensar, né, município, estado, país, né? Não é assim que o planeta funciona, né? Então, não. Eu tive a oportunidade... A natureza não tem fronteiras, né? A natureza não tem fronteiras. É outro jeito, né? Aqui eu tive a oportunidade, aqui no oeste do Paraná, de participar num programa que se chamava Cultivando Água Boa. A primeira coisa que a gente fez foi começar a repensar, né, a questão das nascentes, a questão dos rios que transcendem a limitação de município para outro, que às vezes dão tanta briga de estado para outro, né? Porque imagina, se a gente pensa o Rio Paraná, começa lá em cima, lá em Brasília, nas águas emendadas, e vem descendo, vem ampliando com mais e mais e mais, e vai desaguar lá no oceano, lá no Uruguai. Falta repensar toda a nossa maneira de estudar a nossa história, a nossa geografia, né? A questão dos indígenas, por exemplo, eu participei de um conversatório organizado pela Flaxo, lá no Equador, né? E era sobre a questão indígena nos lugares limítrofes, né, dos países, né? Então, assim como os Yanomamis tem aqui, tem lá na Venezuela, né? Os guaranis estão aqui no Paraná, estão na Bolívia, estão no Paraguai, estão na Argentina, sabe? E eu vi, sabe, textos de senadores e deputados, né, dizendo que tinha que botar para fora de uma vez os guaranis do Brasil, porque eles não são daqui. Então, sabe, todos eles têm dupla nacionalidade, se você pode falar assim, né? Eles estão aqui no território brasileiro, né? Tem que ligar-se com as questões brasileiras, mas eles são de uma nação, né? De uma nação que existe há muito tempo antes de ter o território brasileiro como nós. Por isso que esse livro que nós fizemos, eu fiz muita questão, né? Eu falei bastante isso, disse com o meu marido, vamos fazer numa linguagem que qualquer adolescente possa ler e entender. Está muito claro mesmo, está muito direto, né? E eu já fiz experiência com jovens aqui de Toledo, né, que leem o livro e passam adiante e comentam. Ou seja, está numa linguagem que eu fiz questão, né? A gente foi muito rígido com a questão dos dados, né? Não tem, eu acho que essa questão é assim importante para nós, né? Mas nós não tivemos a pretensão de fazer um estudo acadêmico. Esse livro foi um livro para o público mais amplo possível e
não só de adultos, né, mas também para jovens, para adolescentes. E Não, a gente acha que se professoras e professores, né, tiverem acesso ao livro, mais facilmente também vão ensinar a história de maneira diferente para as crianças, né, mesmo da escola primária. nós vamos colocar aqui embaixo no nosso programa o link de acesso à venda ao livro, que ele tem para vender em e-book, tem para vender impresso e tem também em espanhol, que ontem eu vi, né? Sim. E dentro do que você falou, né, da Pachamama, da Terra-Mãe, eu queria lembrar o seguinte: aqui nós fazemos sempre um diálogo, né, entre espiritualidades, um diálogo interreligioso. Me lembrei, quando você estava falando da Pachamama, que o santo mais popular da Igreja Católica, que não pertence só à Igreja Católica, porque todo mundo gosta dele, eu, inclusive, sendo espírita, adoro, é o Francisco de Assis, né? Que fala no Cântico do Sol, a nossa irmã, a Mãe Terra. Né? Aliás, o Cântico do Sol é essa integração com toda a natureza. Né? Sim, ao mesmo tempo, nós temos também os budistas, o Buda, que prega a compaixão por todos os seres, né? Exatamente. Cientes e inconscientes. Então, veja, quando a gente dialoga nessa altura da espiritualidade verdadeira, né? Que não se vende ao capitalismo, que não se instrumentaliza como forma de dominação, né? As espiritualidades podem se encontrar para salvarmos, né, o planeta, para salvarmos as pessoas, para salvarmos a verdadeira Mãe Terra e a verdadeira, digamos, humanidade, né, com toda a sua luz, né? E com toda a sua diversidade, né? Porque até agora a gente está muito nessa questão monolítica, né? De um tipo de civilização que se impôs, né? E por isso que eu acho assim, a gente precisa muito querer aprender dos indígenas, né? Porque eles estão ensinando para a gente muita coisa, né? Eu vejo tudo que eu posso, né? Hoje a gente tem tanta facilidade com esses instrumentos, estão na mão da gente, né? Tem vários que têm programas, né? Que tem blog, que tem muitos indígenas que estão fazendo cinema, que estão fazendo vídeos, que a gente pode, sabe, tentar querer, tem que querer aprender, né? Mas tem muita gente que acha eles ignorantes, né? Quando a ignorância está em nós, né? Então, Leonardo Boff é que fala muito isso, né? De que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Mesmo que eu não possa pisar na terra indígena fisicamente, né? Mas eu posso estar junto com eles ali, tentando ver e ouvir e aprender. E como as mulheres indígenas falaram na marcha, né? Eles disseram que nós temos que reflorestar as nossas mentes, né? E eu acho que isso aqui fica muito ligado àquilo que essa grande líder mundial ecologista, Vandana Shiva, fala, né? Quando ela diz, temos que parar de pensar, né, com a monocultura das mentes, né, esta é a nossa civilização, é essa, né, da monocultura das mentes que levou a essa coisa tão grande da monocultura no solo através da soja, do trigo e, né, a monocultura também que se reflete na questão da mineração, e tudo isso vai junto com a opressão das pessoas, afasta os ribeirinhos de onde moram, afasta os indígenas de onde estão. E outro dia eu estava lendo, né, diz que tem muita terra para pouco índio, né? Por que não dizem é muita terra para um fazendeiro? Exato. Porque né, o rei da soja diz, né, não, mas eu dou trabalho para 80 trabalhadores, né? Num lugar onde podiam estar 8.000 pessoas. Exato, né? Plantando, comendo e até distribuindo. Dá trabalho não, explora 80 trabalhadores. Exatamente, né? Porque eu acompanhei um reassentamento, né? O que era terreno de uma pessoa, deu lugar para 1.000 famílias, né? Então, tantos lugares assim, e as pessoas podem produzir, podem se alimentar, e tem, como fizeram muito os do Movimento Sem Terra, né? Que é um movimento fantástico, né? Toneladas e toneladas de alimento que eles puderam doar para as cidades, né? Agora, nessa pandemia, são um exemplo do que pode ser a agricultura familiar, agroecológica, né?
Ai, gente, tem tanta coisa boa que a gente Tanta podia, coisa. uma vez, adotar como política pública. É. Porque tem muita coisa que a sociedade civil está fazendo, mas a gente tem também... Agora, e também tem o seguinte, né? O caso, por exemplo, da Bolívia, né? Que um indígena subiu ao poder e foi tirado pelo imperialismo, né? Americano, é isso que é, né? Agora vamos ver, né? Como é que vai lá. Moema, nós estamos chegando... Eles voltaram, né? Eu sei. Mas por quê, Estou né? acompanhando. Para eles, isso aqui foi a realização do sonho de um índio que foi esquartejado, né? Que foi Tupac Katari, e ele disse: vocês me matam hoje, mas eu voltarei e serei milhões. Então, a gente tem na Bolívia ali um sinal de uma coisa que dá para esperançar. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que depois de um ano eles conseguiram voltar para a proposta, né? Eu acompanhei tudo, fiquei muito emocionada. Moema, nós estamos quase chegando no final do nosso tempo, passou tão rápido. Eu gostaria de, em sua homenagem, ler uma poesia que eu fiz ontem à noite, inspirada no seu livro, Abya Yala, né? Então, e depois você faz as considerações finais e a gente termina, tá? Sangue tanto derramado no solo devastado das Américas, Abya Yala, que transmutada embora não se cala e na penumbra da história ainda chora. Histórias em silêncio que clamam e reclamam e se proclamam, rumores do passado e do presente. Ergue-te, Pachamama, com teu amor candente, como mulher e gente, divindade potente, terra firme e céu vertente. Perdoa o homem branco que te feriu e te fere ainda o flanco, como fera enseguecida, como predador da vida. Perdoa, mas não te rendas. Perdoa, mas não dependas. Não te canses, não te vendas. Há tanto já que resistes em dias cálidos e tristes. Reconta esta tua história indígena, nativa, acorda a memória altiva e dá-nos rumo e nobreza, unos que somos, a Mãe Terra, a natureza, irmãos e irmãs que nos propomos na diversa riqueza. Pelas crianças canadenses enterradas, as brasileiras esfomeadas, pelos astecas dizimados, aos guaranis acuados, pelas florestas queimadas, aos rios enlameados, por todo o sangue caído, por todo o povo traído, que haja perdão e resgate, mas resistência e combate na superação da história, numa secular vitória de vida em profusão, de paz verde neste chão. Emocionante. Que bonito, muito obrigada. Foi muito sentido. Eu te mando. Sim, nossa, muito, muito legal. Eu acho assim, aquilo que você colocou, né? Perdoa, mas não te se dobra, né? E quem tem que fazer uma reparação histórica, né? São justamente, né? Todos nós, mas principalmente, né? Os governos e as igrejas, né? Sabe? Porque foi a cruz e a espada que fizeram juntos, né? E eu vejo assim, tem um certo movimento das igrejas, mas muito tímido. A gente deveria ver a forma, né, de que isso se tornasse algo muito mais forte, e não só pedir para o Papa pedir perdão, sabe? Eu acho que em qualquer igreja onde se esteja, a gente aprender a não ser mais racista, né? Essa que é a questão, né? Aprender a apoiar, a ser aliado, né, daquilo que os indígenas estão propondo para nós. Né? E sem intenções catequéticas, né, que ainda existem. Com certeza. Que ainda existem nos missionários, né? Agora são os evangélicos, antes fomos católicos, agora são evangélicos, né? Que convertem os pajés em pastores e assim vai, né? E ao contrário, nós temos que aprender. Moema, muitíssimo obrigada, a sua contribuição foi incrível, foi emocionante, agradecemos muito, né? E vamos colocar aqui embaixo, para todos os nossos que nos acompanham aqui, os links para comprarem o seu livro, os seus livros, né? E principalmente que nós possamos fazer uma diferença. Muito obrigada, Moema. Eu que agradeço muito e fico muito feliz, né, que as pessoas possam ler e ajudar a divulgar, né? E que
isso ajuda a criar essa nova cultura que nós precisamos, né? Que eu estou tentando aprender e aprender e aprender. Porque, como educadora popular, eu acho que, mais do que tudo, eu preciso ser uma eterna aprendiz, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Um grande abraço para você, viu? Sinta-se muito abraçada. Para você também, viu, Maurícia? Muito obrigada. Tchau.